Morte não é um tema muito bom de ser tratado, concorda? Ninguém quer pensar no fim de sua própria vida, nem aqueles que têm uma boa relação com o assunto. Mas, como ela é a única certeza que temos, é meio que inevitável nos esconder disso. Então vamos discutir uma das maiores dúvidas do ser humano em qualquer fase da vida. Qual o pior jeito de terminar a sua vida? A gente tem certeza que você não conhece a pior. Ficou curioso? Então veja agora as 7 piores maneiras de morrer. Eu sou o Boco, você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 7. Fome. A expressão morrer de fome talvez tome um novo sentido para você a partir de agora. Afinal, pode ser que você não queira comparar uma simples vontade de comer com semanas ou meses de sofrimento puro. A frase toma uma proporção difícil de mensurar. Mas vamos ao que acontece com o corpo. No início de tudo, a imunidade se deteriora de pouco em pouco. À medida que o tempo passa, o corpo irá se defender menos. Ficará totalmente suscetível a qualquer tipo de doença, tanto um resfriado quanto uma potente infecção. Porém, neste caso, a morte não virá de fome. Quando a fome aperta realmente, o cansaço aparece, bem como o abatimento, aquela feição de sofrimento eterno. Sabe, né? Além de não conseguir realizar nenhum tipo de tarefa, seu corpo tentará utilizar qualquer trunfo para a obtenção de energia para continuar em funcionamento. Em algum momento, o coração será exigido de tal forma que não irá responder positivamente. Irá parar de bater em uma fração de segundos. Não parece ser muito sofrido no final, mas você viu o processo todo, certo? Número 6. Desidratação. Antes de chegarmos às consequências deste tipo de morte, por que você já não bebe um copinho de água? Queremos só o seu bem, viu? Prontinho? Então vamos lá. Pense conosco. O corpo tem praticamente 70% de água em sua formação. Imagine o quanto precisamos no dia para repor essa quantidade. Essa é a questão. À medida em que o corpo não recebe esse suprimento, as células começam a repô-lo. Esvaziam seus reservatórios para serem despejados diretamente na corrente sanguínea. Ao fazerem isso, seu tamanho diminui, inclusive as que estão aí no trabalho para que sua cabeça funcione. Em consequência, os delírios não tardam a chegar. Pior que isso, uma dor perene e aguda surge. Ao atingir um nível crítico, o cérebro perde muito de seu poder. Se ele não funciona, você imagina como o corpo irá agir, não sabe? Todos os órgãos entram em um processo de implosão. Os rins em primeira escala. Então seu corpo se encherá de impurezas, piorando a situação. Ao passar do tempo, outras partes falharão. Tudo isso acontece em pouca velocidade. Ou seja, o processo até a morte, que pode levar até 2 semanas, tende a ser torturante. Número 5. Radiação. Não imagine que você se tornará um personagem do Super Choque ao ser atingido por radiação pura. Isso ali acontece realmente só nos desenhos. No mundo real, essa exposição em excesso tende a ser apenas horrível. Quando se é atingido de maneira mais branda, o sistema imunológico pode falhar logo. A anemia pode aparecer e emitir qualquer aviso prévio. E todo o seu sistema de produção de sangue pode ser danificado. E lembre-se que estamos falando dos efeitos menores. Em casos mais sérios, o efeito é devastador. A pele, por razões óbvias, é a primeira a sentir os efeitos. Neste sentido, ela pode se desfazer enquanto você sofre uma convulsão. Além disso, dores de cabeça não irão cessar. Atingirão níveis inimagináveis. Seu corpo todo será enfraquecido. Logo menos, a senhora morte bate à porta. É inevitável que isso aconteça quando se é exposto a doses cavalares. Quando há uma menor exposição, há a possibilidade do desenvolvimento de doenças como câncer. Você entendeu? O contato com radiação nunca é satisfatório. Número 4. Cadeira elétrica. É difícil explicar a controvérsia que envolve a cadeira elétrica. Muitos aqui e em outro lugar do mundo desejam punir criminosos com esse tipo de pena. Por outro lado, muitos alegam que o método é doloroso demais até para os piores tipos de meliantes. Não vamos escolher lado aqui. Mas esse método é realmente horrível.
Os condenados são devidamente amarrados ao móvel, devidamente alterado, de maneira que eles não consigam escapar. Ao ser ligada, o sofrimento tem início. A alta amperagem da corrente causa uma série de alterações no corpo. Músculos se enrijecem imediatamente. O sistema nervoso praticamente é interrompido de funcionar e o coração quase sempre para. Se a força da corrente for muito alta, os olhos podem simplesmente explodirem, bem como a carne do corpo pode ser cozida. Tudo depende do nível de resistência do condenado. Alguns possuem uma determinação difícil de explicar. Por esse motivo, sofrem ainda mais. Nesse tipo de caso, é bem melhor ser fraco. Quem não morre rápido sofre ao sentir seu próprio corpo se desfazer aos poucos. Para completar, pensa no cheiro exalado pela fervura de seus próprios órgãos. Nada agradável, concorda? Pense bem nos seus atos, principalmente se não estiver no Brasil. Vale bastante a pena. Número 3. Crucificação. A morte de Jesus na cruz deu outros olhos ao método. O sentido santo do ato do Filho de Deus se sobrepôs à extrema desumanidade que pode também ser discutida. Esse tipo de castigo consegue tornar a morte muito mais dolorida do que ela normalmente é. Lembre-se disso quando, seja lá qual for a sua religião, pensar na morte de Jesus. O processo da morte, no entanto, não vem do sofrimento causado pelos furos nas mãos, pés ou qualquer outro lugar, e sim pelo sufocamento vagaroso ocasionado por aquela posição incômoda. Durante um bom tempo, a pessoa crucificada irá tentar suportar seu próprio peso através dos órgãos pregados. É praticamente instintivo. Porém, o corpo não aguenta muito. Em certo momento, acaba por ceder. Não há muito risco da pessoa se rasgar porque há uma boa quantidade de material humano nesse meio para serem mutilados. O problema é que a caixa torácica desce bastante. Os pulmões, então, recebem uma pressão gigante. A respiração fica bem mais difícil, visto que o dióxido de carbono não é exalado em sua totalidade. O acúmulo é gradativo. E, em contrapartida, a respiração se torna mais rara, até o ponto em que se torna impossível. A pessoa, então, sufoca, morre por asfixia, depois de passar severos dias lutando contra a inevitável morte. Número 2. Fogo. Na grande maioria dos casos de incêndio, as vítimas morrem por intoxicação. A ingestão de monóxido de carbono tende a ser mais rápida do que a velocidade de proliferação das chamas. Então, é bom separar as coisas. Vamos falar realmente de morte causada pelo fogo puro. Neste caso, a dor é excruciante, a um ponto praticamente inenarrável. Lembre-se daquela xícara de café quente que fez com que sua lágrima caísse de seu rosto inconscientemente. Ou então, quando acidentalmente você pegou naquela panela cheia de água fervente. Só esses milissegundos já conseguem nos fazer sofrer. Imagine então essa dor sem qualquer barreira de tempo. Observar cada pedacinho da sua pele ser incinerado. Todos os seus nervos mandando recados de sofrimento ao cérebro ao mesmo tempo. Se a dor não fizer com que a pessoa sofra um colapso, permanecerá viva até sentir seu corpo cozinhando. Em certo momento, a morte chega. Mas até lá as dores serão, como já falamos, impossíveis de serem narradas. Número 1. Escafismo. Citado algumas vezes em nossa lista, talvez o escafismo tenha passado como apenas um castigo de grandes proporções. Mas ele é bem pior que isso. Esse método é considerado por alguns como o mais cruel e doloroso jeito de morrer de toda a história humana. Um fardo e tanto a se carregar, não é? A vítima do ato seria colocada em um recipiente onde apenas a cabeça e os membros estariam do lado externo. O resto do corpo estaria coberto. Após esse momento, a pessoa era alimentada exclusivamente por leite e mel. Em algum momento, a diarreia constante aparecia. A pessoa defecaria em si mesma. Logo após, mais mel seria derramado sobre a pessoa. Depois disso, a coisa piorava. Roedores, insetos, entre outros animais, apareciam para comer aquela mistura desprezível entre fezes e mel. Então, haviam mordidas diversas durante todo o dia. Para piorar a situação, o corpo entrava em estado de putrefação com a pessoa ainda em vida.
A morte sofrida poderia vir de diversas formas, por fome, por cansaço ou por desidratação, não esquecendo da falência dos órgãos. Agora que você viu esse tanto de desgraça, poderá ter uma vantagem em suas próximas discussões. Sabe quando alguém pergunta qual é o pior jeito de morrer, se um ou outro? Você terá a resposta na pontinha da sua língua. Mas conte aqui embaixo qual dessas opções você não queria ter que enfrentar. Estamos esperando. Agora, estou indo embora. Tchau.